Saiu o edital da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu já fiz a análise do edital anteriormente. Se você não assistiu, assista, porque inclusive falei sobre planejamento de estudo. Na aula de hoje, eu vou falar sobre introdução à administração, questõezinhas certas na sua prova. Se você nunca estudou administração, te convido para a aula de hoje. Se você já estudou, te convido para uma revisão totalmente diferente. O professor Pedro Evaristo vai dar aula de segredos de raciocínio lógico no dia 11 de setembro. E no dia 14 de setembro, às 9 horas da manhã, eu vou dar aula de recursos humanos, que na verdade hoje chama-se de gestão de pessoas. Lembrando que para o cargo de agente legislativo, assistente técnico, que é nível médio, 20 vagas imediatas mais 30 cadastros de reserva, com remuneração inicial de R$ 5.000. E para analista legislativo, para administrador, 4 vagas imediatas mais 8 cadastros de reserva, R$ 6.000 de remuneração inicial. Agora, lembrando também, as inscrições vão começar no dia 10 de setembro e vão até o dia 13 de outubro. E a prova só vai acontecer no dia 14 de dezembro. Dá tempo de sobra de você começar a se preparar agora, do zero, e conseguir aprovar dentro do número de vagas. Agora, tem 3 coisas que são essenciais. Você precisa de um cronograma de estudos, técnica de estudos e um conteúdo objetivo. De nada sai você ficar perdendo tempo com aquilo que não é importante, tá? Até porque a FGV, ela aprofunda um pouco, mas é tanto para você quanto para o seu concorrente. Já prestou atenção? Ou seja, a mesma situação é para você e para o seu concorrente. Injusto seria se fosse a FGV para você e uma banca fácil para o teu concorrente, não é a mesma banca. Lembre-se aqui de se inscrever no canal e aperte o sininho para definir lembrete, para que você possa receber a notificação das aulas. Tudo aqui foi desenhado para ter resultados. E a nossa metodologia já ajudou milhares de alunos no Brasil inteiro e agora vai ajudar você. Bora então para essa parte de noções de administração. Faz um print aí do nosso cronograma e bora iniciar. E vamos começar o nosso curso de administração geral. Mas para poder começar do zero, eu preciso te dizer o seguinte: existe uma diferença entre a administração geral, a administração pública, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão da qualidade, gestão de processos e gestão de projetos. Bom, qual é a diferença entre a administração geral e a administração pública em concurso? Primeiro, atenção, os editais, eles vêm bem bagunçados. Às vezes o título diz administração pública, mas o conteúdo é de administração geral. Então você não deve estudar pelo título da disciplina, e sim pelo conteúdo. Quais são os assuntos de administração geral? Planejamento, organização, direção e controle, que é o que a gente vai aprofundar hoje, tá? E tá incluso e subentendido aí, trabalho em equipe, comunicação, cultura e clima. A administração pública é a evolução da administração pública no Brasil. Estamos falando de patrimonialismo, burocracia e gerencial. Só que existe a administração pública do direito administrativo, que é quando você vai estudar a questão de sociedade de economia mista, fundações, autarquias, a parte da legislação em si. E existe uma partezinha de administração pública que está em direito constitucional, artigo 37 a 41. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Às vezes, o aluno, ele estuda errado porque ele não consegue decifrar o edital. Mas você não. Você vai ter tudo bem mastigadinho. Já a gestão de pessoas, quando cai, é recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho. Gestão de projetos é planejamento, é controle de projetos. Gestão de processos, planejamento, controle de processos. Gestão de materiais ou gestão de estoques é planejamento e controle de estoques. Gestão da qualidade, você estuda as ferramentas, tá? Então, mas antes de você estudar qualquer assunto, tu tem que assistir a aula e esta sequência é a parte de noções básicas de administração. A parte de noções básicas de administração é como se fosse, sabe quando você estuda matemática? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, pois é isso aqui. Então vamos começar aqui com o conceito de administração. Existem 4 conceitos que podem ser cobrados na sua prova, tá? Temos a administração como ciência. Por exemplo, eu sou formada em administração, né? Então, como ciência que elabora ferramentas, teorias, conceitos, princípios que vão ajudar a empresa a alcançar seu objetivo. Por exemplo, o médico, a medicina é uma ciência
que vai ajudar as pessoas a terem saúde, né? A administração é do mesmo jeito. Então, existe o conceito de administração como estudo, como disciplina, que estuda as organizações e procura elaborar ferramentas, teorias, conceitos para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. A administração também pode ser o nome dado ao processo de tomada de decisão, que é o que é principalmente cobrado em concurso. E esse processo pode ser chamado de funções administrativas, processo administrativo, processo organizacional. Então, a gente tem aqui planejamento, organização, direção e controle. E você pode memorizar essa sequência pela sigla pode ser, P-O-D-C. Pode ser, tá? Muita gente memoriza assim. É isso que a gente vai começar aqui. Mas a administração também é nome dado ao local onde as decisões são tomadas. Você já viu, às vezes, que na porta de uma sala tem escrito assim, a administração é o local onde as decisões são tomadas. Mas também a administração pode ser dada ao conjunto de pessoas que tomam decisões dentro da empresa. O que a Maria faz? A Maria faz parte da administração. Faz parte do grupo de pessoas que tomam as decisões dentro das organizações. E por que cai a administração em concurso? Vamos já aprofundar isso daí. E por que está caindo cada vez mais? Vamos já aprofundar. E quando a gente fala de administração pública, é a evolução. Isso quando é cobrado esse assunto em concurso, é a evolução da administração pública no Brasil. E a gente já teve 3 formas de administração pública. Patrimonialismo, burocracia gerencial. Mas isso é outra disciplina, tá? Mas nesse conceito aqui, a administração pública é o conjunto de instituições, de órgãos. Por exemplo, vamos aqui. Um tribunal é uma organização. Uma prefeitura é uma organização. TRT, um TRE, um TRF, um Tribunal de Contas da União, uma escola pública, um hospital, todas elas são organizações. Então, quando a gente fala de administração pública, é o conjunto de entes, conjunto de instituições que vão administrar a parte pública do Estado. Então, o que é que a gente está falando aqui? É um conjunto de entes, conjunto de instituições que vão fazer o Estado funcionar. O Estado ele tem finalidades sociais, finalidades econômicas, finalidades ambientais, de promover o bem-estar para a sociedade. Mas como é que eu vou exercer essas atividades? Através da administração pública. E aí vem o estudo das organizações, característica das organizações formais modernas. O que é uma organização? Tem 2 maneiras que podem ser cobradas na sua prova. Organização como um conjunto de 2 pessoas ou mais, ou um conjunto de 3 pessoas ou mais. Pode cair das 2 maneiras. Por quê? Porque a administração não tem uma lei. A administração não vai ter um único livro. Então, vão ter livros que vão dizer 2 ou mais e vão ter livros que vão dizer 3 ou mais. Então, eu, Giovana, sozinha, não é uma organização. Mas se eu tiver com 2 ou 3 pessoas ou mais, vai ser uma organização. E o que é que a gente tem aí? Uma organização é um conjunto de 2 ou mais pessoas unindo esforços e recursos para alcançar objetivos e metas. Então, praticamente, se você vai fazer tipo um resumão, porque não tem lógica você assistir essa aula sem estudo ativo, sem fazer o resumão, então você coloca assim, uma organização, conjunto de 2 ou mais, aí tu coloca 3 ou mais pessoas, unindo esforços, unindo recursos, para alcançar objetivos e metas. Então, por exemplo, uma igreja é uma organização, um partido político é uma organização, um time de futebol é uma organização. Sempre quando eu tiver 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas unindo esforços, recursos para alcançar um objetivo, uma meta, é uma organização. Olha que simples. Só que aqui você não pode decorar. Aqui você vai ter que aprender. E qual é a importância da administração? A administração vai ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos. A administração vai dar competência
competitividade. Vai integrar, incentivar o trabalho em equipe, vai elaborar ferramentas, vai ajudar a empresa a alcançar as suas metas. Aí você vai dizer, mas Giovana, existe uma diferença entre instituição pública e instituição privada? Questãozinha certa na sua prova. Antes de ir para esse assunto, saiba que desde 1995 que nós temos no Brasil a administração gerencial. Ela foi implementada no governo de Fernando Henrique Cardoso. É como se o governo parasse para pensar e dissesse, rapaz, tem alguma coisa errada, porque na década de 80 e 90, o Brasil estava em crise, tá? O Brasil sempre teve em crise, né, pessoal? Oh, meu Deus do céu, que país a gente foi nascer? Vamos lá. Então, é como se o governo parasse para pensar e dissesse, tem alguma coisa errada. A instituição privada, ela paga altos impostos, ela paga as suas contas, ela atende às necessidades do cliente e ainda tem lucro. Eu, como instituição pública, não pago imposto. O Brasil estava em crise, gastava mais do que conseguia arrecadar, ou seja, não pagava as suas contas, todas as suas contas. Não atende às necessidades do cidadão, porque o cidadão estava totalmente abandonado, não tinha serviço público de qualidade e ainda fica endividado. Qual é o problema da instituição pública? É a maneira de gerir. Eles chegaram a essa conclusão. Então, desde 1995, que foi implementada no Brasil a administração gerencial. E a administração gerencial vai procurar utilizar os conceitos da instituição privada na instituição pública. Por isso que cai a administração geral, cai a gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão de processos, dentro dos concursos, tá? E quais são as convergências e divergências entre a instituição pública e a instituição privada? Cara, eu não me chamo Giovana, se você não encontrar a questãozinha dessa no seu concurso, se você não tiver isso aqui quando tiver um tema de redação, isso aqui pode ser sim um tema de redação. Às vezes o aluno diz assim, professora, qual tema você acha que pode cair? Qualquer um que tiver no teu edital. Convergências e divergências entre a instituição pública pode ser tema de redação quando cai redação, tá? Então preste atenção aqui. Quais são as divergências primeiro? Vamos começar. A gestão pública, ela serve aos interesses gerais da sociedade, tá? Então, interesses gerais da sociedade. A instituição pública, ela existe para atender às necessidades do cidadão, para promover o bem-estar. Já a instituição privada, ela serve aos interesses de um indivíduo, de um grupo de pessoas. Isso significa que a instituição privada, ela não vai atender todo mundo. Ela vai atender a um pequeno grupo de indivíduos. E se a gente parar para pensar, para quem remunera. A gente pode, inclusive, dizer que na instituição pública, a remuneração pelo serviço é indireta, por meio do imposto. Você não vai para um hospital público ou para um centro de saúde e aí você é atendido e você paga diretamente. Isso acontece na instituição privada. Então, na instituição pública, a remuneração é indireta. Na instituição privada, a remuneração é direta pelo serviço pago, tá? E tem outra coisa. Na instituição privada, há uma simetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Vamos pensar aqui comigo. Se eu pago R$100 em uma diária de pousada, ou eu pago R$2.000 na diária, existe diferença no serviço prestado? Existe. Então, vou repetir, anote aí. Na instituição privada, a simetria entre quantidade paga e quantidade e qualidade recebida. Assimetria. Ou seja, pago mais, recebo mais. Pago menos, recebo menos. Na instituição pública, anote aí, não há simetria entre quantidade paga e quantidade recebida, porque a remuneração é indireta por meio do imposto. Se eu pago R$100 de imposto, ou R$1 milhão de imposto, ou R$100.000 de imposto, isso não significa que eu vou chegar lá no posto de saúde e vou ter uma qualidade ou uma quantidade de serviço prestado diferente.
Então, na instituição pública, não há simetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Na instituição privada, há simetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Outra diferença, a instituição pública, na sua essência, não visa... De novo, cabeção. Filho do Maico, pera aí. Pronto. A instituição pública, na sua essência, não visa o lucro. Agora, se você já estudou ou vai estudar a administração financeira orçamentária, você vai perceber que o governo ele pode gerar receita. Mas é falso dizer, a finalidade do governo é o lucro. Não. Pode gerar receita, mas não é a sua finalidade. Isso é uma característica da instituição privada. Outra divergência. A instituição pública só pode fazer o que a lei autoriza. O que é que isso significa? Se eu, como escola pública, tenho lá escrito, esta escola pode fazer A, B, C. Pronto, é o que ela pode fazer. Ela pode A, B, C. Essa escola, ela pode fazer D, E, F? Não pode. Porque a instituição pública só pode fazer aquilo que é permitido. Vou dar outro exemplo. Digamos que seja uma creche. E aí o governo disse, esta creche ela foi criada com a finalidade de cuidar de crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Ponto final. Eu não posso cuidar crianças 4 anos, eu não posso cuidar de criança de 5 anos, eu não posso fazer faculdade, eu não posso fazer nada disso. Por quê? Porque de acordo com o que foi estabelecido, ela só pode cuidar de criança de 6 meses a 3 anos. Ficou claro como é que funciona? Então, é como se fosse assim, aqui está um conjunto de regras. Ela só pode fazer o que está ali. Já a instituição privada, eu posso fazer tudo enquanto não for proibido. Eu posso oferecer creche, eu posso fazer isso, sempre e quando não seja proibido. Isso significa que na instituição privada tem mais flexibilidade, tá? Outra diferença aqui. A gestão pública, a sua eficiência é medida pela qualidade com que ela realiza seus propósitos, ou seja, a sua eficiência. A gente vai estudar o que é eficiência, eficácia e efetividade, mas só para uma introdução aqui. A eficiência é a utilização adequada dos recursos, é redução de custos. Então, a eficiência na instituição pública, ela é medida pela qualidade, pela quantidade de cidadãos atendidos. Se eu sou mais eficiente, eu consigo atender mais cidadãos. A eficiência também está atrelada com a qualidade com que eu ofereço um serviço público, porque está lá na Constituição. Na instituição privada, não. A eficiência, ela é medida pela redução dos gastos. E se os gastos são reduzidos sem afetar a qualidade, aumenta o lucro. Então, vou repetir. A eficiência na instituição pública pode ser medida pela qualidade, pela quantidade de cidadãos atendidos. Vou já dar um exemplo, tá? E a eficiência na instituição privada pelo aumento da margem de lucro. Eu vou dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Digamos que a escola X funciona com R$1.000, tá? E ela gasta R$1.000. Isso aqui é a escola pública, digamos. E com esses R$1.000, ela conseguiu atender, digamos, 1.000 crianças. Vamos dizer que cada criança custava R$1, tá? 1.000 crianças. Ok. Se ela recebe R$1.000 e gasta R$1.000, sobra 0. Agora, digamos que começaram a reduzir gastos, começaram a reduzir desperdícios. A escola continua recebendo R$1.000, mas agora ela gasta 800. Significa que agora estão sobrando R$200. Esses R$200, o diretor da escola não pode colocar no bolso. Tem que devolver para a sociedade. Tu concorda que se está sobrando R$200 e cada criança custa R$1, eu consigo beneficiar 200 crianças? Então, observe que se eu sou eficiente na instituição pública, aumenta a quantidade de cidadãos beneficiados. Em vez de ajudar 1.000 crianças, eu vou ajudar 1.200 crianças, porque eu estou sendo mais eficiente. Concorda? Agora, na instituição privada, sobrou R$200. O que é que está acontecendo aqui? Aumenta o lucro.
Tá sobrando, eu posso colocar no meu bolso. Então, na instituição pública, a eficiência ela pode ser medida pela quantidade de cidadãos beneficiados. Na instituição privada, pela redução de gastos, aumento de faturamento e aumento de lucro. Giovana, mas só tem diferenças, entre instituição pública e instituição privada? Não. Existem convergências. Por exemplo, as duas, elas são orientadas por missões. Um tribunal, uma escola, uma universidade, ela tem um propósito. Assim como também a instituição privada. Então, as duas, isso é convergência. As duas são orientadas por missões. As duas têm objetivos e metas a alcançar. Aquela história de que, eu vou existir porque eu sou lindo. Não. A instituição pública ela tem um objetivo, ela tem uma meta para alcançar. A privada também. As duas têm recursos à sua disposição. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos estruturais, recursos ambientais. As duas têm recursos. As duas enfrentam problemas no dia a dia. Que falta uma energia, que faltou o fornecedor, que teve um problema de um atendimento, um sistema que caiu. As duas têm estruturas organizacionais. As duas exercem as funções administrativas, que a gente vai aprofundar já já, tá? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. As duas têm objetivos, metas. As duas têm que oferecer um serviço de qualidade, tanto a pública quanto a privada. A diferença é que na instituição pública nós temos o cidadão. O conceito de cidadão é um conceito mais abrangente. Ele tem direitos e deveres. Na instituição pública é o cliente, o consumidor. Ele paga pelo serviço que ele está recebendo. Se ele paga mais, ele recebe mais. Se ele paga menos, ele recebe menos. A assimetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Na instituição privada é o consumidor. Na instituição pública é o cidadão, que deve ser tratado como cliente, porque a gente chama de cidadão-cliente, mas é porque cidadão é uma terminologia mais abrangente. Tem direitos e tem deveres. Ficou claro até aí? E quais são as funções administrativas? Tem editais que vêm funções administrativas. Tem editais que falam de administração geral. Tem outros que falam de processo administrativo. Tem uns que vem especificado, planejamento, organização, direção e controle. Recentemente a gente teve um concurso que o aluno, ele disse assim, professora, não tem administração geral no edital e no seu curso tem? Eu disse, opa, peguei o edital, fiz um print e sublinhei. Estava escrito 4 vezes no edital. Só não estava escrito com a palavra administração geral. Por isso que muitas vezes o aluno termina estudando de uma maneira errada porque ele não consegue nem decifrar. E para você memorizar as funções administrativas, você vai memorizar pela sigla PODE-C, onde você vai planejar, organizar, dirigir e controlar. E olha só, quais são as palavras-chave? É óbvio que cada função dessa a gente vai aprofundar, tá? Mas é importante você ficar claro. Planejar. Quando você diz assim, eu vou fazer um planejamento. O planejamento é a parte teórica da coisa. É nele que você vai prever, programar, antecipar, reduzir a incerteza. Por que vai reduzir a incerteza? Porque eu já estou antecipando. Aumenta a probabilidade do negócio dar certo. Prevenir. No planejamento, eu vou definir os objetivos, eu vou definir as metas, eu vou definir um plano de ação. Então, teu objetivo é se tornar o próximo servidor público da família. Vamos já aprender sobre a diferença entre objetivo e meta, tá? Meta é aquele nível onde eu pretendo chegar. A nossa meta é que você tenha um nível de assertividade acima de 90%. Porque, meu amigo, minha amiga, com nível de assertividade de 90%, você passa em qualquer concurso. Então, é no planejamento que a gente vai definir o objetivo, a meta e o plano de ação. Muita gente fica anos estudando e não aprova porque não tem um plano de ação. Acorda de manhã, o que eu vou estudar hoje? Eu acho que eu vou estudar isso aqui. Aí no outro dia, eu vou estudar aquilo dali. Não tem um planejamento. Um cronograma de estudos é um planejamento. Ele aumenta a probabilidade de aprovar.
Quem não estuda com planejamento, meu amigo, Giovana, eu não conheço nenhum aprovado que tenha conversado comigo e diga, Giovana, eu estudei de uma maneira aleatória, sem cronograma, sem planejamento. Eu não conheço. Em todos esses anos, décadas que eu já dou aula para concurso. Então, o planejamento, ele vai prevenir, programar, antecipar. Segunda função, organizar. É aqui onde você vai estudar sobre departamentalização, estrutura organizacional. Você não diz assim, eu vou organizar o meu guarda-roupa? Quando você organiza o seu guarda-roupa, você vai distribuir as roupas. Você vai alocar, você vai empregar, atribuir, formar. É na organização é que você vai definir quem vai fazer o quê. Você vai dividir as tarefas. Você vai atribuir responsabilidades. Você vai definir quem vai mandar em quem. Essa é a função organizar. Então, primeiro eu planejo, depois eu organizo. Depois de organizar, vem o quê? A direção. A direção ela é composta por duas funções, coordenar e liderar. A coordenação é ajustar o trabalho. Liderar, motivar, influenciar, persuadir, convencer, comunicar, integrar. A gente vai aprofundar, tá? Tudo isso aqui. Então, coordenar e liderar. Motivar. A direção, anote aí, é uma função exclusivamente da gestão de pessoas. A direção é uma função exclusiva da gestão de pessoas. Por quê? Porque se eu estou falando liderar, motivar, comunicar, influenciar, eu posso fazer isso com dinheiro? Não, só com pessoas. Eu posso fazer isso com estoque? Não, só com pessoas. Eu posso fazer isso com estrutura? Não, só com pessoas. Eu posso fazer isso com ambiente? Não, só com pessoas. Então, direção, anote aí, é uma função exclusiva da gestão de pessoas. É aqui onde você estuda as teorias motivacionais e as teorias de liderança. E depois vem a função controle. No controle eu vou avaliar, medir, mensurar. É no controle que eu vou comparar o planejado com o executado, para identificar erros e corrigir. Essas são as 4 funções. Agora, cuidado. As funções administrativas podem vir com o nome de processo administrativo, processo organizacional. Agora, atenção, não pode confundir. Em gestão da qualidade e em gestão de processos, se estuda PDCA, que é muito parecido. Ele fala de planejamento, execução, verificação e ação. Isso aqui vai ser outra aula, não vai ser na aula de hoje. Mas eu queria chamar a sua atenção. Não confunda pode ser com PDCA. Isso aqui é uma pegadinha de concurso. Pode ser planejamento, organização, direção e controle. PDCA, planejamento, execução, aqui é da palavrinha do em inglês, verificação, que é cheque, e ação. Então, cuidado, não pode confundir. Isso aqui, PDCA, é uma ferramenta de melhoria contínua, utilizado tanto na gestão da qualidade quanto na gestão de processo. E não pode confundir com as funções de acordo com o FAIOL. Giovana, como assim? Lá atrás, tá? Quando se estuda a teoria científica, a teoria clássica, que são as teorias geral da administração, teorias administrativas, que na faculdade a gente estuda no primeiro semestre da faculdade. Dica: jamais comece estudando pelas teorias administrativas. Teorias administrativas você vai estudar no final, depois que aprender tudo, quando cai no edital. Então, olha só. Fayol, ele é considerado o pai da administração. Foi ele primeiro que começou a falar sobre funções administrativas. Só que em vez de planejamento, ele chamava de prever. Organizar, continuou. Só que comandar, coordenar... Opa, aqui tá faltando o R. Coordenar e controlar. Então, hoje, falamos de planejamento. Organização continuou. Comandar foi substituído por liderança, hoje em dia. Coordenação continuou e controlar continuou. Só que liderança e coordenação deu origem à função direção. Por isso que é pode ser. Então, é diferente se ele disser quais são as funções administrativas contemporâneas? Planejar, organizar, dirigir e controlar.
Quais são as funções de acordo com a teoria clássica de Fayol? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso é pegadinha. Tá certo? Então, dê a observação aí. Só que a administração não tem uma doutrina, nenhuma lei. E Maximiano é um autor contemporâneo. E ele fala de planejar, organizar, executar e controlar. Sem problema nenhum. E pode vir também na sua prova. Aí vem aquela pergunta do milhão. Giovanni, Sebrasp, IFCC e IADS. Esquece. Quando eu comecei a dar aula, comecei lá atrás em 2008. Eu dava aula assim, ó, FCC pensa assado, Sebrasp pensa assado, FGV pensa assado. Agora não. Se você pegar qualquer banca hoje, na mesma prova, ele está citando 3, 4 autores. Ele cita Maximiano, ele cita Chavenato, ele cita Steven Jobs, ele cita vários autores. Então, se cai na sua prova que as funções administrativas, isso aqui é dica de prova para você acertar a questão e ganhar na frente do seu concorrente. Se cair na sua prova que as funções administrativas são planejar, organizar, dirigir e controlar, tá top. E se cair que é planejar, organizar, liderar, executar e controlar, tá top também. E ainda pode cair, tá? Não pode confundir, cuidado, não pode confundir com o decreto-lei número 200. Eita! Isso aqui a gente estuda em administração pública. De acordo com o decreto-lei número 200, instituído em 1967, isso aqui só se estuda em administração pública, foram instituídos 5 princípios: planejamento, organização, descentralização, delegação, coordenação e controle. Vamos lá? Vamos fazer a nossa mega revisão e recopilação de tudo aqui que eu falei? O que é que a gente viu? Funções administrativas atuais: planejar, organizar, dirigir e controlar. Pode cair também planejar, organizar, liderar, executar e controlar. Sem problema nenhum. Agora, planejar, que é o PDCA, fazer, verificar e agir, é uma ferramenta de melhoria contínua. E o Decreto-Lei número 200 instituiu 5, em 1967. Planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Isso que eu estou te explicando agora não existe em nenhum livro, não. Bom, existe nos meus, né? Mas não é um livro que cai para concurso. O meu também cai para concurso, eu já fui referência bibliográfica em 35 concursos. Mas o que eu estou te mostrando aqui se chama experiência de prova. Cuidado para não se confundir. Ficou claro até aqui? Cuidado para não se confundir. Top das galáxias, né? Show? Muito bem. Então vamos lá. Existem também outro assunto de noções básicas de administração, que são os papéis gerenciais de Mintzberg. São 10 papéis gerenciais divididos em 3 categorias. Raras vezes eu vou te pedir para decorar a administração. Eu vou te pedir agora, tá? Isso aqui você vai ter que decorar ou aprender. Então vamos lá. São 3 categorias de papéis gerenciais. Papel decisorial, o nome já está dizendo, tá certo? De tomar decisões. Papel informacional, que tem a ver com as informações, e papel interpessoal entre as pessoas. Pois bem, o papel decisorial, que é tomada de decisão, temos aí o papel do empreendedor. O empreendedor é um papel gerencial do gestor, que é pensar, idealizar um novo projeto. É criar novos produtos, criar novos serviços. Outro papel decisorial é controlador de distúrbios, gerenciar conflitos. Os conflitos, eles vão acontecer dentro das empresas, é um processo natural. Decisorial, alocar recursos. Você já viu quando tem assim uma notícia nos jornais assim, tem tanto de dinheiro sendo investido na educação, tanto na saúde, tanto na segurança, é alocador de recursos. É um papel decisorial.
Um papel decisorial, barganhar, negociar. Então, por exemplo, um gestor, um administrador, ele vai negociar um contrato, negociar uma compra, negociar uma venda, também é um papel decisorial. Giovanni, como é que pode cair na sua prova? Ah, é um papel decisorial o monitor? Não. Monitor é um papel informacional. Então, monitor, ele recebe e coleta informações. Outro papel informacional, disseminar. Essas informações que ele receber, ele vai ter que comunicar dentro da empresa, informar para os funcionários. Ele também vai ter como papel informacional ser um porta-voz. Sabe quando aparece uma entrevista coletiva, né? Às vezes um técnico de um time de futebol, ele vai dar uma entrevista coletiva, naquele momento, ele está exercendo um papel gerencial e informacional de porta-voz, representando a instituição. Papel interpessoal, ser chefe, exigir que as pessoas façam sua parte, ser aquele símbolo. Também ele tem que ser líder, aquele que treina, motiva, orienta, capacita, influencia as pessoas. E ele vai ser ligação. Ele vai ser um link entre o funcionário e outro funcionário, entre o funcionário e o diretor, entre o funcionário e o ambiente externo. Ele vai ser um link de ligação. Então, a melhor maneira de você decorar isso aqui é você repetir. Então, observe. Decisorial, empreendedor, controlador de distúrbios, alocador de recursos e negociador. Informacional, monitor, disseminador, porta-voz. Interpessoal, chefe, líder e ligação. Então, como é que cai em prova? Dizer, por exemplo, que um papel interpessoal é um papel de empreendedor. Não. Empreendedor é um papel decisorial. Então, eles misturam aí. Então, você vai fazer o seu resumo e repetir. A repetição vai te ajudar na fixação. Além desses papéis, existem as habilidades gerenciais, os níveis organizacionais, que a gente vai ver nas próximas aulas. Habilidades gerenciais. Questãozinha certa na sua prova. Olha o que é que diz aqui. Habilidades, caneta, habilidades que os gerentes têm que ter. Agora, tem uma coisa que você tem que estar clara na sua cabecinha. Em uma estrutura organizacional, a gente tem o nível estratégico, o tático e o operacional. Não é isso? O nível estratégico, ele toma decisões que envolvem a empresa como um todo. O nível tático toma as decisões do departamento. E o nível operacional toma as decisões de tarefas específicas. Nós temos gerentes, tanto no nível estratégico, que é o gerente geral, superintendente, diretor-geral. Nós temos gerentes no nível intermediário, que é o gerente de linha, gerente intermediário. E nós temos gerentes no nível operacional, que é o supervisor, que é o coordenador. Então, essas habilidades gerenciais, elas são necessárias em todos os níveis organizacionais. E quais são? Existe a habilidade conceitual, que é a capacidade do indivíduo de interpretar, de analisar a missão, que é a razão de existência da empresa, de analisar a visão, de ter uma visão mais macro. A habilidade conceitual tem que ter capacidade de enxergar as oportunidades, os riscos da empresa e analisar a empresa de uma maneira como um todo. A habilidade interpessoal, a habilidade humana, é saber lidar com pessoas, é saber lidar com gente. A habilidade humana é ter a capacidade de identificar quais são as necessidades dos funcionários e poder motivá-los adequadamente. Quando a gente for estudar a parte de motivação e liderança, você vai perceber que essa habilidade humana é a capacidade de se comunicar, orientar, persuadir, convencer. É uma habilidade gerencial. Outra habilidade gerencial é a habilidade técnica, que é colocar a mão na massa. Então, quando a gente fala de habilidade técnica, por exemplo, se eu tenho uma empresa de uma carpintaria, eu tenho que ter noção sobre
madeira, eu tenho que ter noção de fornecedores, tá? Eita, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera que ficou um pouquinho torta. Pronto. Eu tenho que ter a capacidade de enxergar, eu tenho que ter a capacidade de ver as coisas que acontecem no dia a dia. Se eu vou montar um salão de beleza, eu tenho que saber alguma coisa sobre corte de cabelo. Eu tenho que saber alguma coisa sobre pintura, sobre fornecedores, sobre cliente. E dentro de uma empresa, como a gente acabou de falar, existem 3 níveis organizacionais. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E Robert Katz é um teórico que ele disse, todos os gerentes têm que ter as 3 habilidades. A habilidade conceitual, a habilidade humana e a habilidade técnica. A habilidade conceitual, a habilidade humana e a habilidade técnica. A habilidade conceitual, a habilidade humana e a habilidade técnica. Ele fala, nos 3 níveis, a gente tem que ter as 3 habilidades. Só que quanto mais a gente sobe na estrutura, mais o gerente precisa da habilidade conceitual. Ou seja, em nenhum momento ele disse que não precisa da habilidade humana e não precisa da habilidade técnica. Ele precisa mais da habilidade conceitual. Quanto mais a gente desce na estrutura, maior a habilidade técnica exigida, que é a mão na massa. Então, isso significa que o diretor-geral, o gerente-geral, tem que ter mais habilidade o quê? Conceitual. O gerente, o supervisor, o gerente de primeira linha, supervisor, coordenador que está no nível operacional, ele precisa ter mais habilidade técnica. Ficou claro até aí? E o gerente intermediário, gerente de departamento, gerente de linha, tem 2 maneiras que pode cair na sua prova. Que ele precisa mais da habilidade humana ou que ele precisa de um equilíbrio entre as 3. Então, eu vou repetir. Quanto mais a gente sobe na estrutura, maior a habilidade conceitual exigida. Não significa que não vai ter as outras. Vai ter as outras, mas vai exigir mais habilidade conceitual. Quanto mais a gente desce na estrutura, maior a habilidade técnica exigida. E no meio, pode cair de 2 maneiras na sua prova. Que é exigida mais a habilidade humana ou um equilíbrio entre as 3. E essa habilidade política? Essa habilidade política é a capacidade do gestor de ser político, de se relacionar adequadamente com as pessoas, com saber representar os interesses da organização, os interesses dos seus funcionários, os interesses do seu departamento, porque a gente convive com outras pessoas e com outras partes. Essa é a habilidade política. Pois bem, e quando a gente fala da habilidade conceitual, a gente falou que o líder que exige habilidade conceitual, ele tem que ter capacidade de interpretar a missão. E o que é a missão? A missão é a razão da existência da empresa. É o motivo para que ela existe. É a contribuição da sociedade. Então, para que existe uma escola? Formar cidadãos. Para que existe uma faculdade? Formar profissionais. Para que existe uma academia? Para o bem-estar, promover a saúde. Para que existe uma boate? Para diversão. Para que existe um canal, uma Netflix? Para entretenimento. Então, quando uma instituição ela funciona, seja independentemente pública ou privada, ela tem que ter uma missão. Ela tem que ter uma razão de existência. Ela tem que ter um motivo. Ela tem uma contribuição para a sociedade. A missão, ela responde à pergunta: o que sou? Essa é a missão. Recentemente, toda vez que a gente tem a contratação de alguém na empresa, eu tenho um pequeno treinamento de 10 a 15 minutos, tá? Eu não vou treinar sobre como fazer, porque isso aí existem outras pessoas que vão fazer. Eu vou treinar sobre valores, sobre princípios. Eu mostro para os funcionários a importância e mostro que a nossa missão é ajudar você a mudar de vida. Essa é a nossa contribuição para a sociedade. Aí você vai dizer: ah, Giovana, mas é uma instituição privada visa o lucro. Óbvio. Mas a missão, o propósito é ajudar as pessoas a mudar de vida. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. E essa filosofia eu construo demais aqui na minha equipe de funcionários. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Quando as empresas trabalham com o objetivo principal de dinheiro, elas não conseguem se manter tanto tempo. Então, a missão é a razão de existência, o motivo, é a contribuição para a sociedade. A missão responde à pergunta: o que sou? Já a visão é onde eu pretendo chegar. Hoje, como empresa, qual é o meu propósito? Meu propósito é transformar a vida das pessoas, por exemplo. E qual é a visão?
Onde é que a empresa pretende chegar? A visão é o nível máximo. A visão se estabelece com prazo. Em 5 anos eu quero isso, aquilo, outro. A visão é como se fosse assim. Como é o seu sonho como empresa? Então, por exemplo, mas voltando, mesmo sendo um sonho, mesmo sendo uma utopia, tem que ser realista. Giovana, que na minha opinião contradiz. Lembre-se que na minha opinião e a sua opinião não cai. O que é que cai? O que está escrito no livro. E no livro diz o quê? Mesmo sendo uma utopia, um sonho no sentido de, onde é que eu quero chegar? Ela tem que ser realista. Em que aspecto? Eu tenho um aluno que uma vez me disse assim, Giovana, eu trabalhei em uma agência de marketing que dizia que a visão era se tornar a melhor agência de marketing de todas as galáxias. Não era realista. Por quê? Primeiro, que eu não sei quantas galáxias existem. Segundo, eu teria que conhecer as outras agências de marketing das outras galáxias. Eu não tenho nenhuma referência. Então, como eu não tenho referência, ela é totalmente fora da realidade. A visão é o que eu quero ser. Sabe quando você diz assim, quando eu crescer eu quero ser tal coisa? Essa é a visão. Só que tem mais uma coisa que eu quero que você acrescente aí nas suas anotações. A missão, ela é atemporal. Ela é atemporal, não tem prazo. A visão, ela é temporal. Ela tem um prazo. Em 5 anos eu quero me tornar isso, aquilo, outro. Em 10 anos eu quero me tornar isso, aquilo, outro. Essa é a missão e a visão, tá? E os objetivos e metas, olha aqui que interessante. Os objetivos e metas têm mais coisas em comum do que coisas diferentes. Os objetivos e metas, eles devem ser reais e devem ser alcançáveis por uma questão de estratégia motivacional. Digamos que você trabalha em uma empresa... Peraí, deixa eu tomar meu cafezinho. Digamos que você trabalha em uma empresa onde... Deixa eu pensar aqui. Ela fatura 100 mil por mês. E aí o chefe disse, a partir de agora vocês vão faturar 5 milhões por mês. Nem se mexe. Por que não se mexe? Porque é impossível passar de 100 mil para 5 milhões. É impossível, tá? Então, os objetivos e as metas, eles devem ser reais e eles devem ser alcançáveis por uma questão de estratégia motivacional. Mas eles devem ser desafiadores. O desafio é uma maneira de motivar as pessoas. Olha uma criança de 1 ano e 2 meses, quando ela começa a dar os primeiros passos, quando ela consegue subir em uma cadeira, ela parabeniza, ela se parabeniza, ela festeja com ela, ei, conseguiu. Uma criança de 5 anos não faz isso. Por quê? Porque ela já consegue isso. Uma criança de 5 anos vai festejar se conseguir fazer um gol, se conseguir andar de bicicleta sem rodinha. Então, por uma questão de estratégia motivacional, os objetivos e as metas, eles devem ser reais, eles devem ser alcançáveis e eles devem ser desafiadores. Mas nós temos objetivos no curto, no médio, no longo prazo. Você pode estabelecer como objetivo no curto aprovar num concurso, aprender administração, aprender português, aprender matemática. Às vezes eu vejo pessoas que deixam de fazer um concurso porque não sabem determinada matéria. Que é isso? Que mentalidade é essa? Você é Gabriela? Você acha que todo mundo sabe todas as disciplinas? Quem aprova em concurso não é o mais inteligente. É o que tem mais disciplina. É o que tem mais foco. É o que mesmo que, com as dificuldades que encontra uma maneira de se preparar. Eu tô desempregado. Cara, te vira. Faz salgadinho por encomenda, panflete um sinal, faz uma faxina, venda brownie. Mas invista nos seus estudos. Pare de encontrar uma desculpinha para continuar sendo um fracassado. Tô falando sério, tá? É só você olhar onde é que você quer chegar. Você quer daqui a 5 anos estar na mesma situação que você está ou você realmente quer mudar de vida? É uma decisão sua. Então você tem que estabelecer objetivos no curto, no médio e no longo prazo. Isso significa que os objetivos são o quê? São hierárquicos. Eu não tenho objetivos no curto, no médio e no longo? Existem objetivos no curto, médio e longo que mostram uma hierarquia entre eles. E eles são específicos. O que é que significa? Você não pode dizer assim, meu objetivo é me dar bem na vida. Tu pode ser gigolô, tu pode traficar drogas, tu pode roubar um banco, se dar bem na vida.
Não, meu objetivo é aprovar no concurso tal. Meu objetivo é me tornar referência papá. Meu objetivo é... Esse é o objetivo específico. Não adianta você generalizar. Então, os objetivos têm que ser reais, alcançáveis, deve ter prazos, são hierárquicos, específicos. E eles são o quê? Vou acrescentar aqui. Acrescente aí. Consistentes. Consistentes. Você já viu pessoas que dizem que estudam há 5, 10 anos e não aprovam? Isso é comum? Cara, é comum, mas não é normal. Se isso acontece é porque a pessoa não é consistente nos seus estudos. Ela começa, quando o edital sai, aí quando o edital vem a prova, faz a prova e espera o resultado chegar, porque tá cansado. Aí vai tirar 2 meses sabático. Aí se lascou na prova, não aprovou, aí começa a estudar de novo. Começa do zero de novo. O correto é fazer uma prova no domingo, segunda e terça é descansar e retomar os estudos na quarta. Que diabo é isso de tirar 1 mês sabático, 2 anos sabático? Meu amigo, quem tira 1 ano sabático, 1 mês sabático é milionário. É milionário. Ai, professora, mas é que eu não nasci milionário. Seja bem-vindo à realidade, meu amigo. A maioria nasce tudo liso. 50 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar, não sabem nem se vão jantar. E tu quer nascer milionário? Ai, meu Deus, alecrim dourado, tá? Como um aluno me escreveu uma vez, eu tenho abuso desse aluno. Eu tenho abuso desse cara. E ele sabe que eu tenho abuso dele. Aí você vai dizer, por quê? O cara é um preguiçoso. Ele me manda mensagem assim, professora, dá uma dica pra quem tá com preguiça. Eu juro, eu respondo assim, rapaz, cria vergonha na tua cara. O cara tem 30 e tantos anos, 32. Cria vergonha na tua cara. Tu tem coragem de mandar uma mensagem dizendo que tá com preguiça? Cara, continue na vida medíocre que tu tem. Eu digo mesmo, tenho paciência pra gente assim não. Eu tenho paciência quando a pessoa diz, professora, eu tô com dificuldade sim, como é que eu faço pra melhorar em português? Professora, como é que eu faço pra melhorar em matemática? Professora, esse tipo de pessoa eu ajudo. Mas quando a pessoa me manda mensagem dizendo que tem preguiça, continue com a sua preguiça. Quem sou eu pra tirar a preguiça de dentro de você? Eu quero é que você, ó, quero nem você perto de mim. Eu quero perto de mim pessoas que queiram vencer. Os alunos que querem vencer, eu estou ali com eles. Eu estou ali apoiando. Agora, o cara me mandar mensagem que tem preguiça. Aí, uma vez também, ele me mandou assim, ai, professora, que a minha vida é muito ruim porque eu não nasci herdeiro. Quantas pessoas na tua vida tu conhece que nasceram herdeiros, pelo amor de Deus? Não conheço nenhuma, não. Talvez uma. Talvez. Tá? E mesmo assim, essa pessoa tá estudando, essa pessoa tá trabalhando. Ah, me poupe. Eu tenho abuso de gente medíocre. Mas se você quiser estudar, eu te ajudo. Mas é que tá com preguiça, eu quero que se... Tá? Tem lógica, tá? Então, os objetivos têm que ser consistentes. Quer ajudar para concurso? Continue. Quer se tornar servidor público? Continue. Você não pode. Hoje, quer ser servidor público. Amanhã, não quero ser servidor público. Agora eu quero ser empresário. Não quero mais ser empresário. Eu quero ser gigolô. Não adianta. Tem que ter consistência. Então, os objetivos e metas, eles têm que ser reais. Eles têm que ter prazo. Eles têm hierárquicos, alcançáveis, desafiadores, específicos, consistentes. Concorda? Top das galáxias. E nós estamos com matrículas abertas para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Tanto para o cargo de agente legislativo, que é assistente técnico administrativo nível médio, quanto para analista legislativo, administrador de empresa. Tudo aqui foi desenhado para ter resultados. E a nossa metodologia já ajudou milhares de alunos no Brasil inteiro e agora vai ajudar você. Você vai receber todo o conteúdo teórico, explicado de maneira objetiva, direta e simples. O edital, geralmente, ele vem todo bagunçado. Então, a gente organizou para você, porque a gente fez uma análise estatística do que é que a FGV mais cobra. Então, a gente organizou para você, para que você comece estudando aqueles assuntos que ela cobra mais. Dessa maneira, você não vai perder tempo com aquilo que não cai. E mesmo que você esteja começando do zero, como a prova só acontece em dezembro, você tem total capacidade de se tornar o próximo servidor público. Eu preciso que você acredite em você, porque eu acredito. Além do conteúdo teórico, você vai receber o material em PDF para poder fazer a sua leitura ativa. Isso é ideal para quem trabalha, estuda, otimizar seu tempo e poder ter um nível de competitividade. Não importa a sua situação atual. Mesmo que faça anos que você não tenha estudado para concurso, não tem problema nenhum. Com a nossa metodologia, você vai ter um aprendizado acelerado e focar naquilo que realmente é importante. Você vai receber resumos de fecha-aprendizado. Esses resumos são essenciais para evitar que a curva do esquecimento leve tudo aquilo que você acabou de aprender.
Além disso, você recebeu o curso de questões. Você vai receber o curso de questões de fixação. Nesse curso, você vai fixar o conteúdo. Os professores selecionaram criteriosamente aquilo que é mais importante. E você vai assistir às videoaulas de questões para implementar o estudo reverso, que é a melhor maneira de estudar quando o edital sai. Além disso, você também vai ter o curso de reta final. Nesse curso de reta final, você vai ter questões da FGV para conhecer a sua abordagem. E para o cargo de administrador, é óbvio, questões de administradores. Além disso, você vai ter um cronograma eficiente. Sabe aquele medo? Estudar, estudar, estudar e não aprovar? Ou, será que eu estou estudando corretamente? Aqui não. Aqui, literalmente, a gente pega na sua mão até a data da posse. Você vai receber um cronograma. Nele, você vai saber exatamente o que é que vai estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. Quais são as aulas que você vai assistir. Quando estudar teoria, quando fazer questões e quando fazer revisões. Aqui você não vai estar sozinho. Aqui a gente vai estar junto com você até a data da posse. Além disso, nesse curso reta final, os professores, como eles analisaram estatisticamente o que é que a FGV mais cobra, eles estão colocando aqui as apostas. Esse curso reta final foi totalmente desenhado para você revisar aquilo que você estudou e aprender sempre teoria nova e conhecer a abordagem da banca. Além disso, você vai ter as sessões tirar dúvidas. Você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas com os professores. E, professor, eu não entendi isso aqui, poderia explicar novamente? Você vai ter o curso de discursiva. Nesse curso, mesmo que faça anos que você não tenha estudado, você vai saber cada passo. Técnica secreta dos aprovados. Além disso, 3 redações corrigidas. Você faz a sua primeira, recebe um relatório com os pontos de melhoria. Faz a segunda, recebe o segundo relatório e você vai perceber que na sua terceira redação você vai tirar nota máxima. Além disso, você vai ter simulados temáticos para você avaliar, diagnosticar como é que está a sua situação atual e poder tomar medida corretiva a tempo. Você não vai ter surpresa no dia da prova. Ah, eu não estudei isso aqui, olha, isso aqui não cai de jeito nenhum. Além disso, você vai participar de uma rede social exclusiva para concurseiros VIP que querem se tornar servidores públicos em 2025. É você adquirindo a sua estabilidade laboral e financeira. E ainda vai ter acesso ao meu número de WhatsApp. Você percebeu que na parte de conhecimentos específicos cai muito conteúdo de administração? Administração geral, gestão de materiais, a parte de gestão de pessoas, arquivologia. Pois bem, qualquer dúvida que você tiver sobre essas disciplinas, pode falar comigo. Qualquer dúvida que você tiver sobre técnica de estudos, pode falar comigo. E digamos que aconteceu um imprevisto e você não conseguiu acompanhar o cronograma, você me explica a sua situação e eu vou te orientar para fazer os devidos ajustes. Agora, pare para pensar aqui comigo. Curso teórico completo. Só aí uns 300, 400 reais, né? Curso de questão de fixação, mais uns 200. Curso de reta final da FGV, mais uns 200. Cronograma, pelo menos uns 150 reais. Curso de discursiva, 3 redações corrigidas, mais uns 250 reais. Material em PDF, resumo de festa de aprendizado, pelo menos uns 150. Acesso ao meu número de WhatsApp, nem tem preço isso. Sessões de mentoria, nem tem preço. Fácil a gente poderia cobrar uns 1.500 reais, né? Mas não. Nós sabemos da dificuldade do concurseiro e você pode efetuar sua matrícula agora com planos a partir de 12 parcelas de R$ 22,38. Isso mesmo. Tanto para o cargo de agente legislativo quanto para analista legislativo, com planos a partir de 12 parcelas de R$ 22,38. E se você fizer um Pix, ainda consegue um desconto. Agora sim, vou te contar porque é que a gente tem os maiores resultados em concursos da área administrativa. Se você está me conhecendo agora, eu sou a professora Giovana Carranza e eu já fui referência bibliográfica em mais de 39 concursos. Eu sou palestrante do Conselho Federal e do Conselho Regional de Administração, além de palestrar em diversas universidades e grupos de empresários. Além disso, eu já fui até justificativa de questão. A resposta à questão 36 encontra-se no livro da Carranza. A resposta à questão 31 encontra-se no livro da Carranza. Eu já fui até enunciado de questão. E eu tenho certeza que eu vou fazer uma aula com a sua foto aqui. Você contando a sua história e você sendo servidor público. Então, clique no link agora e venha fazer parte desse grupo seleto de alunos que vai ter toda a nossa orientação. Eu aguardo você dentro do curso.